Seja bem-vinda ao projeto Dorcas Brasil, pastora Nira. Amém, glórias a Deus. Estamos com muita alegria aqui participando deste projeto Dorcas Brasil, é uma bênção, e temos a abençoada incumbência de trazer uma palavra aos corações, aos nossos corações. E o nosso tema hoje é: quero ser curada, mas não sei por onde começar. Este é um tema muito propício para os nossos dias. Dias que estamos vendo tantas enfermidades, principalmente enfermidades espirituais, emocionais, psíquicas, psicológicas, emocionais, no sentido de que as pessoas estão meio que se perdendo dentro das suas próprias emoções. Psicológicas, porque a mente tem sido afetada, tem sido bombardeada por tantas e tantas notícias, violências, instabilidade financeira, instabilidade emocional, como já falei, instabilidade na família, tantas e tantas coisas que trazem uma gama de situações e circunstâncias onde os pensamentos se confundem, são tantas vozes que se ouvem, são tantas propagandas, são tantas notícias, são tantas opções, e as pessoas meio que se perdem em volta de todas essas coisas que hoje a própria internet nos traz, né? Muitas vezes a gente está ouvindo que tal medicamento faz bem, de repente já vem alguém dizendo que aquele medicamento já não faz tão bem assim. E essa confusão em que o mundo está querendo confundir também confundir as nossas emoções, quer nos viver em confusão. Mas nós sabemos que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, muitas vezes nós temos que parar um pouco e nos colocar diante da palavra de Deus, mergulharmos nesta palavra, porque esta palavra, como lâmpada e como luz, vai clarear a nossa mente, vai nos dar um norte, vai nos tirar das sombras da ignorância e nos fará crescer em conhecimento da palavra. Jesus falando no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 29, se não me falha a memória, ele diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Só, é uma dupla ignorância. É ignorar o poder de Deus e ignorar o que diz a Escritura. E devido a isso, o mundo acaba invertendo valores, colocando mentira por verdade, verdade por mentira. As coisas estão tão confusas que as pessoas estão totalmente perdidas em suas emoções, em seus pensamentos, e isso acarreta doenças psicossomáticas, mas também doenças físicas, né? Doenças que têm tomado muita enorme de pessoas com doenças que quase não se via, num número tão expressivo, hoje estão aí. Mas o Senhor, eu pensando nessa palavra, estudando ela, desculpe, o Senhor colocou no meu coração uma história que é muito conhecida de todas nós, quem sabe já muito pregada, muito falada por cada uma que aqui está, mas foi essa a história que ficou, o relato bíblico que ficou no meu coração para compartilhar com vocês. Então, quero ser curada, mas não sei por onde começar. Bem, todas as coisas começam pelo início, né? Pelo princípio. Reconheça que você tem uma ferida. Reconheça que você precisa de uma cura. Isso já começou a
ser o princípio, o início de um posicionamento, de uma postura diante do problema, diante da doença. E a palavra que veio ao meu coração é justamente da mulher do fluxo de sangue, descrita em Romanos, no capítulo 5, verso 25. Está escrito assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, ela tinha a ciência da sua doença, daquela enfermidade. Ela estava ali vivendo como uma mulher discriminada, tida por imunda, separada da sociedade, separada da família, vivendo isolada. Era como se ela tivesse uma doença transmissível, ninguém se aproximava dela, tudo era entregue a ela à distância, porque era, na época, como acontecia com as mulheres no tempo da sua hemorragia, do seu fluxo menstrual. Todo ficar afastada da sua família, ela tinha que ficar isolada num canto enquanto ela estava com aquela hemorragia. Agora imagina 12 anos essa mulher sendo colocada num canto, sendo isolada de todos, não ganhava um abraço, não tinha como tocar em ninguém, ninguém tocava nela, ela estava totalmente isolada, como já falei. E essa mulher, 12 anos vivendo nessa situação, ela não consegue não reconhecer a sua ferida. Ela sabe que ela precisa de cura, tanto que ela foi procurar recursos. Ela foi em todos os médicos que ela pôde ir, ela gastou tudo que ela podia gastar. A Bíblia vai dizer que ela dependeu de todos os seus recursos, né? No verso 26, já padecido muito com o médico, tudo, nada lhe aproveitando, dando a pior. Olha só, que situação. Essa mulher estava ali reconhecendo que precisava de cura, mas não encontrava cura. Mas ela teve um posicionamento, ela teve um primeiro passo. E é isso. Este é o começo. É reconhecer que precisamos de cura e darmos o primeiro passo. Darmos o primeiro passo em direção a Jesus, em direção a Cristo, a fonte verdadeira de todas as coisas. Nós indo a Jesus, ele pode tanto nos curar radicalmente e instantaneamente, como foi com a mulher do fluxo de sangue, como também nos direcionar hoje, como nós temos aí tantos médicos, tantos tipos de exames, tantos tipos de tratamentos, mas tudo tem que vir por Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho, né? Eu lembro que quando eu era criança, quando eu tinha apenas 45 dias de vida, eu tive várias complicações de saúde, eu tive várias enfermidades, entre elas sarampo, coqueluche, tive febres altíssimas, de 42 linhas de febre, conforme a minha mãe contava para mim. Tive desidratação, tudo assim meio junto, tudo naquele mesmo momento foi acontecendo com o meu corpo, ao ponto que comecei a ter convulsões, e numa daquelas convulsões eu não voltei mais. Não voltei mais, não tinha mais respiração, isso era início da madrugada, década de 60, não tinha nem luz elétrica, era difícil a minha mãe ir a um posto de saúde, porque morávamos longe dos recursos. Naquele momento, naquela madrugada, ela não tinha como ir ao médico, ela não tinha como sair de casa. Também porque o meu pai, ele era um deficiente visual. Então, ele não tinha como ir buscar um recurso sozinho. Ele dependia que a minha mãe o guiasse. Né? Meu irmão, que é só eu e meu irmão ainda era muito criança, tinha 3 anos quando eu nasci, então ele não tinha como
até um posto de saúde. Naquela hora da madrugada, recorrer só a Jesus. Era orar, era clamar, era buscar, era pedir, era bater, como diz Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porém, mesmo orando, mesmo clamando, mesmo buscando, durante toda a madrugada, eu não voltei à vida. Fiquei ali desfalecida, desde perto da 1h da manhã até às 7h da manhã, quando a minha mãe conseguiu sair de casa comigo e me levar ao posto de saúde. Chegando no posto de saúde, a fila era enorme, mas pela urgência do caso, não demorou muito, espera mais ou menos, ela já foi atendida. Até porque o médico ainda não tinha chegado, era muito cedo da manhã. Quando ele chegou por volta das 8h, eu fui uma das primeiras a ser atendida. Só que quando o médico olhou para minha mãe, ele disse: "Você pensa que eu sou curandeiro para ressuscitar mortos? Leva essa menina para ser enterrada no cemitério." E a minha mãe, naquele momento, com a certeza de que Deus não havia desamparado, porque ela tinha uma promessa que geraria filhos e os filhos seriam para a obra de Deus, então ela sorriu. Ela teve a certeza de uma esperança viva dentro do seu coração, ela não ficou confundida, ela não ficou perdida em pensamentos, em sentimentos, mas ela se agarrou à promessa, se agarrou à palavra de Deus. E naquele momento que ela sorriu, aquele médico atestou o óbito, né? E jogou aquele papel de encontro ao rosto da minha mãe e disse: "Só pode que você está louca, esta menina morta e você sorrindo." Mas, minhas amadas irmãs, quando nós temos um caminho, quando nós temos um norte, quando nós temos um posicionamento, quando nós temos uma atitude diante de Deus, da sua palavra, nós não ficamos perdidas, nós não ficamos confusas, nós temos uma convicção de fé. E fé é coisa que ainda a gente não vê, mas a gente tem certeza, a gente espera, porque a fé é viva, a fé é algo que nos leva a crer em coisas que ainda não estamos vendo, mas temos a certeza que virá. E lá a minha mãe me pega, me toma nos braços e não vai para o cemitério, ela vai para a igreja. Era perto do Natal, as irmãs do Círculo de Oração estavam lá fazendo doces para pôr nos pacotinhos de Natal das crianças da escola bíblica dominical e crianças que frequentavam a escola bíblica, mesmo de pais ainda não crentes. E elas estavam lá preparando aqueles doces e, de repente, minha mãe chega comigo desfalecida. Nesse momento, já fazia perto de 8h que eu não respirava, que eu não me movia, que eu estava inerte. E naquele momento, aquelas irmãs pegam a minha mãe, algumas pegam a mim, me levam para um quarto, começam a preparar o meu corpo para ser feito o velório. Outras levam minha mãe na cozinha da igreja para dar um chá, para ela acalmar um pouquinho, porque era claro e natural ela estar nervosa. E uma terceira irmã sai dali da casa pastoral onde elas estavam e começa a se direcionar a uma funerária que ficava próximo da igreja. E quando ela está para sair do pátio da igreja para ir àquela funerária, o pastor vem chegando. E quando ele vem chegando, ele pergunta: "Que movimentação é essa? Que choro é esse? O que está acontecendo?" A irmã relata todo o fato para ele e ele disse assim: "Vocês já conversaram com o dono da vida?" Naquele momento, aquela irmã disse: "Olha, pastor, com todo o problema, com toda a dificuldade da nossa irmã que chegou aqui com a criança desfalecida, nós nem oramos." Daí o pastor disse: "Então vamos voltar e antes de fazermos qualquer outra coisa, nós vamos falar com o dono da vida." Aleluia! E naquele momento elas se reuniram, trouxeram minha mãe, me trouxeram até ele. Ele ergueu-me em suas mãos e levantou-as para cima e ele fez esta oração:
Deus, se tu tens um plano com esta menina, devolve a vida, senão consola esta mãe. Para a tua glória e para teu louvor é que pedimos em nome de Jesus. Amém. A respiração voltou e eu estou aqui pregando para vocês hoje com 60 anos de idade, dizendo que Ele é o caminho, Ele é a resposta, Ele é a cura, Ele é o Senhor da vida, Ele é o dono da vida. É Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que ressuscita, é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. Tudo está no domínio dele. E quando ele quer fazer, ninguém pode impedir. Aleluia! Mas tem a nossa contrapartida, tem a nossa postura, tem a nossa atitude. Nós precisamos crer, nós precisamos tomar essa atitude diante do problema, diante da dificuldade, reconhecendo que nós precisamos dele, que nós dependemos dele. Nós fazemos como fez esta mulher do fluxo de sangue. Ela não ficou prostrada, ela não ficou ali mesmo que, quem sabe, anêmica, bem provável, muito anêmica, muito fraca, frágil, mesmo que, quem sabe, se cobrindo inteira para ninguém ver que era ela que estava indo no meio da multidão, encostando nas pessoas, porque se a reconhecessem, certamente lhe tirariam dali, mandariam embora e não permitiriam que ela chegasse até Jesus. Mas ela não desistiu, ela foi, ela reconheceu que ela precisava, o segundo passo, ir como estava. Aleluia! Ir naquele exato momento que a oportunidade lhe aparecia. Ela não esperou uma segunda chance. Ela não ficou pensando, será que vou, será que não vou? Ah, mas se alguém me reconhece, vão me enxotar, vão me tirar de perto das pessoas, eu sou considerada imunda. Ela não ficou pensando tudo isso, ela não ficou com sua mente confusa, mas ela tomou a decisão, eu vou como eu estou. Ela já tinha gastado tudo, não tinha mais esperança para ela, segundo a medicina da época. O diagnóstico era final, o diagnóstico era de morte, mas naquele momento ela tomou a decisão: eu vou como eu estou, eu vou assim mesmo, porque se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Aleluia! Ela tinha uma fé viva, ela tinha uma convicção, ela tinha uma certeza. Ela não foi duvidando, mas ela foi crendo. Ela foi já antevendo a vitória, porque ela foi pronunciando: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Aleluia! Que fé maravilhosa desta mulher. Mesmo ela sendo tão desprezada pelos outros, mas ela própria não se desprezou. Ela própria teve uma esperança tão viva dentro dela, ao ponto dela tomar essa iniciativa e, e se posicionar, se colocar diante da oportunidade que ela estava tendo. Ela tinha ouvido falar de Jesus, ela tinha ouvido falar que ele curava, ela tinha ouvido falar que ele ressuscitava. Ela não estava ignorante, ela sabia. Então ela foi com uma convicção. Aleluia! Ela já tinha feito a parte dela, ela já tinha ido em médicos, ela já tinha feito tratamentos, mas agora ela estava mais uma vez se posicionando diante desta oportunidade que era tocar no Mestre Jesus, chegar diante dele, ainda que escondidinha, ainda que por detrás, ainda que meio que se arrastando, não se expondo tanto diante daquela multidão que discriminava ela, que apontava ela como uma mulher improvável, uma mulher que não tinha nem voz e nem vez.
né? Mas ali ela se chegou, ela não esperou mais, ela foi daquele jeitinho mesmo, fraquinha, frágil, problemática, quem sabe até desesperançada já de tantas portas que tinha batido e nenhuma lhe dava resultado nenhum. Mas ela não deixou de aproveitar a oportunidade. Ah, isso é lindo demais. Muitas pessoas ficam, passa a oportunidade, vem a oportunidade e a pessoa não toma decisão, a pessoa fica esperando. Ah, eu vou esperar mais um tempo, quem sabe o remédio vai fazer efeito, eu vou esperar consultar com mais um médico, eu vou esperar ver a resposta de A, de B, de C, eu vou esperar o tal exame. Mas aquela mulher não esperou mais, até porque ela já não tinha mais em quem esperar. A sua esperança estava esgotada. Ela se levanta daquela maneira mesmo e vai de encontro ao Senhor. Ela deixou de procurar em portas que não resolviam mais. Aleluia! Ela parou de bater em portas terrenas. Ela parou de esperar do homem, do ser humano. Agora ela tomava posicionamento diante daquele que tudo podia. Tanto ela sabia e tanto ela tinha certeza disso, que ela disse: eu vou só tocar na orla do seu vestido e eu vou ficar curada. Que fé! Que fé que essa mulher tinha. E até porque ela tinha conhecimento, né? Lá no livro de Malaquias, fala de que as orlas do vestido do mestre destilavam unção. Então, ela tinha conhecimento da palavra de Deus, ela sabia que se ela tocasse nas orlas daquele vestido, ela receberia, sairia dali virtude. E ela foi crendo, ela foi porque ela sabia que era a oportunidade dela, era a chance dela, era a vez dela. Então ela se posicionou diante do problema. Aleluia. Quantas vezes nós não nos posicionamos? Ficamos prostradas, ficamos frustradas, ficamos decepcionadas, ficamos abatidas, ficamos depressivas, ficamos muitas vezes ansiosas, ficamos aflitas, mas não tomamos um posicionamento. E é tudo que Deus quer. Deus quer que nós sejamos mulheres posicionadas com o meu problema, mas eu me posiciono, com a minha prova, mas eu me posiciono diante daquele que tem resposta, daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Para ele não há impossíveis. Os impossíveis estão em nós. Nós, sim, vimos tantas impossibilidades, mas quando tomamos uma iniciativa, quando queremos de fato ser curadas, nós vamos ter um início da procura desta cura indo a Jesus, buscando nele a resposta que precisamos para alcançarmos aquela cura, seja no físico, seja na alma, seja no espírito, não importa onde essa doença se alojou, mas ela vai sair em nome de Jesus, porque ele é médico por excelência, ele é médico dos médicos, ele é o Jeová que sara, e ele pode, nesta noite, enquanto você me ouve, ser curada, mas se posicione, se levante, inicie esta caminhada de cura, tomando posicionamento, tomando atitude, aleluia. E dar o primeiro passo de fé é algo muito importante, né? Se eu apenas tocar, disse ela, ah, que posicionamento, ah, que fé, ah, que confiança, ah, que hora e que momento que ela, com grande esforço, vai e toca no Senhor Jesus Cristo. E não fica só nisso. Ela, mesmo se escondendo, mesmo não querendo se expor para as pessoas, mas o Senhor entende que dele sai virtude de uma maneira diferente. O Senhor compreende, sente que dele saiu virtude por um toque diferente, por alguém posicionado, por alguém que não se abateu com o problema, mas se levantou,
na sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua decepção, se levantou e foi. Foi com a certeza de que virtude sairia. Foi com a certeza de que aquele seria o último dia. Ali findaria. Ali cessaria o mal. E ela começaria um novo tempo. Ela começaria uma nova história. Porque ela tocaria naquele que tem poder para curar. Então, Jesus para a multidão. Ele está indo em direção à casa de Jairo. Mas ele para. Até o próprio Jairo tem que parar, tem que esperar, porque tem alguém tocando em Jesus. Olha só o quanto nós aprendemos aqui. O Senhor, ele para quando nós nos posicionamos, quando nós tomamos a atitude de ir até ele para receber a cura que precisamos. Quando nós tomamos a iniciativa, mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo reconhecendo que somos tão pequenas, mesmo reconhecendo que não temos em nós condições mais para nada, mas crendo, tocamos nele pela fé. E ele para. E ele para não para nos chamar por o rótulo que nos dão, né? Quem sabe alguns chamavam aquela mulher de doente, quem sabe algumas outras pessoas chamavam ela de deprimida, quem sabe alguém chamava ela por qualquer outro rótulo, né? Uma mulher isolada, uma mulher que tinha uma doença que todos consideravam contagiosa, né? Como eram os leprosos naquele tempo, que quando alguém chegava perto, ele tinha que gritar leproso, leproso, para ninguém se aproximar. Aquela mulher, eu acho que praticamente tinha que fazer isso, tinha que sinalizar que ela não podia chegar perto de ninguém, ou as pessoas já tinham rotulado ela e nem chegavam perto dela. Mas agora o Senhor diz: alguém me tocou. Aleluia! Alguém tocou ao ponto de Jesus parar. E ele parou. E os discípulos disseram: mas, Senhor, tanta gente te tocando, olha só a multidão te apertando. Claro, é óbvio que as pessoas te tocam. E o Senhor disse: não, foi um toque diferente. Foi o toque de alguém posicionada. Foi o toque de alguém que veio como último recurso. Foi o toque de alguém que veio cheia de fé. Foi o toque de alguém que veio necessitando de uma resposta urgente para hoje, para agora, porque já faz tempo, já faz muito tempo. Aleluia, Deus está falando aqui nesta noite. Faz tempo que você está vivendo esse quadro, essa dificuldade, essa enfermidade na alma, na mente, no coração, no corpo. Faz tempo que você não consegue mais sorrir, faz tempo que você se isola, faz tempo que você se esconde, faz tempo que você não quer nem olhar para si mesma, faz tempo que você não vai na frente de um espelho, porque você só vê a amargura do momento, da dificuldade, da luta, da prova. Mas hoje o Senhor te diz: tome posicionamento e se levante, toque pela fé através dessa palavra, porque dela vai sair virtude para a tua vida, minha irmã, minha amiga que está me ouvindo. Deus é o mesmo, ele não mudou, ele continua curando hoje. E nós estamos aqui pregando que para ter essa cura tem que ter uma iniciativa de fé, tem que ter um posicionamento, tem que vir como você está. Não olhe para a tua condição humana, para a tua condição física, para a tua condição mental, social, a tua condição conjugal. Não importa qual é a tua condição agora, mas se levante e toque, porque Jesus está passando. Aleluia! Jesus está passando. É a oportunidade que você está tendo nesta hora, nesse momento, para tocar nele pela fé. E ele está parando para falar com você. Aleluia! Jesus sente que saiu o poder dele e confronta ela, permitindo que ela se mostre. Ela diga: fui eu, Senhor, que te tocou. Quem sabe tímida, quem sabe com a voz fraquinha, baixinha, ela se mostra, se revela. Ela diz: fui eu. Ela confessa: eu te toquei, eu estou necessitada, eu preciso de uma
resposta. E naquele momento, a palavra de Jesus para ela não foi a mesma das pessoas. Não foi uma palavra que rotulava ela, mas o Senhor disse: filha. Ai, que coisa linda! O Senhor não só restaura o físico, ele restaura a identidade da mulher. Ele restaura o nosso íntimo. Nós não mais agora nos sentimos aquela rotulada pelo problema, pela dificuldade, por aquilo que aconteceu, mas agora nós ouvimos o Senhor dizendo: filha, filha, a tua fé te salvou, aleluia. Filha, o Pai te chama nesta noite. Filha, o Pai quer tocar em você, tanto quanto você também deseja e deve tocar nele pela fé, porque cura vai ter para a tua alma, virtude vai sair para o teu problema, para que esse problema não seja mais teu, como muitas vezes a gente diz, meu problema, minha doença, minha enfermidade. Não, não, não. Entregue, não é mais tua. Se posicione, coloque aos pés da cruz. Coloque diante do Senhor Jesus este problema, essa enfermidade, essa dificuldade, essa dor, essa luta, essa prova. Coloque diante dele e sinta sair dele virtude, virtude para curar, virtude para fazer você sair deste momento de tantas dificuldades, de tantas adversidades, de circunstâncias negativas, de circunstâncias que parecem querer fazer você afundar. Mas neste momento, nesta hora, neste dia, nesta noite, tem na agenda de Deus um encontro marcado com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Onde começar, irmã Nira? Agora. Agora. Tome atitude. Não espere o cenário ideal para tocar em Jesus. Não espere você sentir vontade, porque às vezes a gente não tem vontade de sair da frustração, não tem vontade de sair da depressão, não tem vontade de sair daquele quarto escuro, não tem vontade de sair de casa. Muitas vezes a gente não tem vontade, mas mesmo sem vontade, mesmo sem forças, mesmo desanimada, mesmo enfraquecida, tome iniciativa hoje. Não deixe para tomar iniciativa quando o quadro parecer o melhor, o ideal. Não espere tudo ficar resolvido. Mas agora, hoje, faça a tua parte. Tome posicionamento. Porque a cura não começa com grandes milagres. A cura começa com pequenas decisões. Decida. Levante-se. Saia dessa prostração. Saia desse desânimo em nome de Jesus. Ah, quando nós nos levantamos, o Senhor também se levanta. O profeta vai dizer: quando alguém se aproxima de Deus, ele também se aproxima. Venha até mim, disse Jesus na carta, no Evangelho de Mateus 11:28. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha de mim que eu vou te dar alívio. Eu vou te dar de mim, você vai aprender de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. Você vai encontrar descanso para a tua alma. Olha só que palavra, que poder que há nesta palavra. Aleluia! As pessoas não querem mais acessar, através da palavra, aquilo que Deus tem prometido para nós, e Ele tem prometido de nós vivermos vida e vida com abundância, mesmo vivendo em horas amargas e difíceis, mas tendo a certeza que o controle está nas mãos de Deus, não está nas nossas mãos. E quando nós tomamos posicionamento, quando nós tomamos atitude, portas se abrem, milagres acontecem. E Deus vai operando grandes maravilhas. Provérbios 16:3 diz: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos.
Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia! Como é maravilhoso quando nós nos achegamos diante do Senhor sem nenhum tipo de preconceito contra nós mesmos, de muitas vezes termos tanta dificuldade de crer, de acreditar, queremos muitas vezes algo palpável, mas é pela fé que nós agradamos ao Senhor. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Nós precisamos ter essa fé que não vem simplesmente do nosso natural, mas vem pelo ouvir da palavra. Aleluia! Quando nós ouvimos a palavra começa a fazer com que a fé seja multiplicada, seja ativada, seja acrescentada, e com essa fé, através da palavra, nós vamos acessando as promessas que esta palavra tem para nós, né? Pode passar céu, pode passar terra, mas as promessas, as palavras de Deus não passam. Nós precisamos acessar, tomar esse posicionamento, tomar esta atitude, para que nós possamos, sim, em nome de Jesus, receber tudo aquilo que o Senhor quer nos outorgar, que o Senhor quer nos dar. Colossenses 4:14 vai dizer que o Lucas, o discípulo amado do Senhor, ele era um médico muito amado. Então, vejam, o próprio Jesus, entre os seus discípulos, tinha um médico. Lucas não era só um discípulo, era também médico. Eu acredito que Lucas cuidava do físico de Jesus. Então, muitas vezes, o Senhor Jesus permite nós irmos no médico, mas nós temos que tomar essa atitude de ir a Ele. Ele vai nos levar à cura através daquilo que Ele quiser. Às vezes, o Senhor vai nos fazer tomar um remédio. Às vezes, o Senhor vai nos fazer entender que precisamos fazer um tratamento. Mas nós precisamos primeiro recorrer a Ele, porque é Ele a fonte. Ele vai nos levar no médico certo. Ele vai nos levar no tratamento certo. Ele vai nos levar a um diagnóstico certo. Ele não vai deixar nós andar batendo de porta em porta, mas Ele vai nos direcionar no momento em que nós nos posicionamos. Nós estamos ao lado do Senhor Jesus Cristo, nós estamos com Ele, andando conosco como um pai, como um amigo, como aquele que guia, aquele que conduz, aquele que nos orienta, aquele que nos ensina, aquele que nos leva a pastagens verdejantes, a águas tranquilas, mas também aquele que passa conosco no vale da sombra e da morte, nos guiando com sua vara, com seu cajado, nos conduzindo. Se estivermos passando por horas de aperto, Ele não vai nos deixar abandonados. Não somos filhos órfãos, temos um pai amigo. A palavra diz: pode mãe esquecer, pode pai esquecer. Eu, todavia, não me esqueço de ti. Tu és a minha filha amada, minha filha querida. E é nesta palavra que diz: não temas, estou contigo. Se tu passar pelas águas, você não vai se afogar. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Confia, creia. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu pastor. Vem receber de mim aquilo que eu posso te dar, a orientação certa, o caminho certo, a forma certa, o jeito certo de você chegar na cura que você tanto almeja. Como já disse, vou frisar, pode ser cura física, mas principalmente eu quero frisar aqui a cura emocional, a cura espiritual.
É, como a mulher samaritana. A mulher samaritana ia ao poço, conhecia a história do poço, sabia quem tinha cavado o poço, bebia a água do poço, mas ela não conseguia dessedentar a sede da alma. Ela sempre estava lá, mas ela voltava para casa do mesmo jeito. Mas um dia ela encontra junto ao poço a fonte das águas vivas. Aleluia! Ah, ela não foi mais agora simplesmente recebida por algo humano, físico, feito pela mão do homem. Ela agora recebe a presença daquele que governa, daquele que conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos feitos do pó, que nós temos, sim, muitos momentos de fragilidade, mas Ele não nos condena, Ele não nos rotula, mas Ele quer sarar todas as enfermidades, em todas as áreas da nossa vida. Quando aquela mulher samaritana se aproxima, ela até estranha ter um judeu ali. Os judeus não se davam com os samaritanos, tinha muito preconceito entre aqueles povos, tinha muitas divisões entre eles. Historicamente, eles não se falavam, eles não se suportavam, mas ali estava alguém que está acima dos preconceitos, acima dos rótulos, aquele que nos conhece desde lá do ventre da mãe, nós nem éramos gente ainda, nós éramos só um embrião, mas ele já nos via, ele já sondava a nossa vida, ele já escrevia todos os dias da nossa existência no seu livro. Aquele encontro com a mulher samaritana não foi obra do acaso. O encontro com Jesus naquele dia que você recebeu ele na tua vida não é obra do acaso, é algo que o céu já tinha escrito, que o céu já tinha determinado. Este dia, esta live, você ouvindo esta palavra, não é coisa do acaso, é Deus dizendo: eu estou contigo, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu pastor, eu sou aquele que cura as tuas enfermidades, que sara as doenças, que tira o mal pela raiz. Eu sou o Senhor e eu quero resgatar a tua vida. Eu quero te tirar deste momento difícil, desse tempo de luta, de prova, porque eu quero ser glorificado na tua vida. Aleluia! Quando eu lembro da mulher samaritana, eu vejo algo tão lindo naquele encontro. Eu vejo ela sendo impactada, agora não por águas de um poço, mas por uma fonte. Ela descobre que a sede dela não estava só no físico, mas principalmente na alma. Ela descobre que aonde ela estava procurando dessedentar a sua alma eram fontes ou eram poços de águas rotas, de águas que não saciavam, águas que traziam para ela ainda mais sede. Mas quando ela encontra Jesus e tem os olhos espirituais abertos, quando ela reconhece que verdadeiramente ele era um profeta enviado de Deus, porque o Senhor Jesus revela o seu coração. O Senhor foi sutil. O Senhor disse para ela: vai lá, busca o teu marido e vem aqui. Ela disse: eu não tenho marido. E o Senhor disse: bem disseste que não tem marido, porque já teve 5, e o que tu tens agora nem teu é. Mas, naquele momento, aquilo tudo foi para que os olhos dela fossem abertos, os olhos espirituais contemplassem agora não o poço de Jacó, mas a fonte das águas vivas. Ela sai dali, esquece até o cântaro, porque agora ela não precisava mais das águas daquele poço, ela já estava saciada. A alma dela estava curada. Agora ela ia anunciar que ela tinha encontrado o Messias, que ela tinha encontrado aquele a quem as pessoas anunciavam que viria. Ela agora estava com sua alma curada, estava aliviada da culpa, do medo, da depressão, da angústia, da insatisfação.
Ali estava uma mulher totalmente curada, se tornando uma missionária. Ganhou toda a sua cidade para Jesus. Foi pregar em Samaria. Olha que coisa linda. Então, tudo o que nos acontece, minhas irmãs, não é para o nosso mal, mas é para nós termos uma experiência com o Senhor, para nós sermos anunciadoras dessas boas novas de salvação, para nós sairmos da inércia espiritual, para sairmos da preguiça espiritual, para sairmos desse mesmismo, desse comodismo, desta vida tão medíocre. O Senhor tem muita coisa linda para nós. O Senhor quer nos fazer andar por cima desses problemas. O Senhor quer nos dar pés de corças para andar pelas alturas, não estarmos neste mundo plano, terreno, que não tem uma visão ampliada daquilo que é reino de Deus, daquilo que é poder de Deus, mas quando Ele nos dá pés de corças, que nós vamos acima, que nós galgamos alturas, nós temos uma visão mais ampla, nós conseguimos ter a visão da fé, nós conseguimos enxergar além, não só neste mundinho ao nosso redor, não só nesse momentinho que você está passando por isso. Este problema Deus tem permitido é para que você tenha uma visão mais ampliada de quem Ele é, de como Ele age, de como Ele te ama, de como Ele quer ter um relacionamento mais íntimo com você. Paulo fala aos Romanos que tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Quando Jó passava por aquela luta tão grande, ele não tinha nenhum parâmetro para se agarrar. Nunca até então alguém tinha passado por uma prova como a de Jó. Ele estava ali meio que sem saber o porquê que ele estava sendo provado. Ele até se indagou, se interrogou tantas vezes por que o dia do nascimento dele apareceu no calendário, por que seios o amamentaram, por que joelhos o seguraram. Ele fez muitas perguntas, mas de repente, num redemoinho de vento, vem o Senhor e diz para Jó: Jó, tu está me perguntando tanta coisa, não é? Eu estou aqui parafraseando, mas é nessas palavras assim para a gente entender melhor. Agora, sim, se levanta. Levanta daí dessa cinza. Cinge os teus lombos, Jó. Fica de pé. E como homem, você agora vai me responder e eu vou te perguntar. Aonde que tu estava, Jó, quando dei limites para o mar? Aonde que você estava, Jó, quando eu fundei a terra e firmei ela? Onde que você estava quando eu fiz os depósitos de neve? Quando eu fiz os depósitos de chuva? Aonde você estava, Jó? Quando eu fiz parir as corças? Naquele momento eu acredito que Jó foi ficando tão pequenininho, ele não conseguia responder o Senhor. Mas lá no capítulo 42, Jó vai abrir a boca e vai dizer: eu falei de fato de coisas que eu não entendia. Eu sabia da sua existência, de ouvir falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! Que experiência! Nunca mais Jó foi o mesmo depois daquela experiência. Nós também não somos mais as mesmas depois que passamos pelos momentos de dificuldade, porque Deus tem um propósito e sem passar pelo processo, nós não atingiremos o propósito. Por isso, tome atitude. Por onde eu começo? Começa tendo uma atitude. Começa se posicionando. Começa vindo como você está. Começa crendo, tendo uma fé que se apenas você tocar nas orlas das suas vestes, virtude vai sair. Largue mão de preconceitos. Largue mão de discriminações. Não tenha discriminação nem com você mesma. Creia que você é filha amada, filha querida, filha que o Senhor quer trazer uma cura especial de dentro para fora, para te fazer uma anunciadora
uma missionária dentro da tua casa, dentro da tua vizinhança, dentro da tua família, para que você seja um instrumento vivo nas suas mãos. Que Deus te abençoe. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, simples assim, porque o evangelho é simples. Não adianta eu querer aqui falar hermeneuticamente ou de uma forma mais exegética. Não adianta eu querer aqui trazer tantas palavras difíceis. Não é esse o meu intento. O meu intento é que você tenha fé para crer que este evangelho, simples como é, ele tem poder para curar, para salvar, para transformar, para batizar com o Espírito Santo, para mudar estações, para te fazer uma nova criatura e para fazer você viver novidade de vida. Vamos orar? Deus e Pai, eu te agradeço de todo o meu coração por tua palavra, por este momento, por este canal de bênçãos, pela vida da missionária Iracema, por cada irmã que está aqui. Eu não as conheço, eu não sei quem é, mas o Senhor conhece, o Senhor vê a situação, a dificuldade, a dor na alma, a dor que está muitas vezes consumindo essa mulher, fazendo ela perder a esperança, fazendo muitas vezes viver em confusão, não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, muitas vezes até fica estagnada, não sabe que direção tomar. Mas em nome de Jesus, nesta noite, nesta live, através da tua palavra, direciona ela para aquilo que o Senhor quer que ela viva, para a resposta que o Senhor quer que ela tenha neste momento. Abre portas que estão fechadas, Senhor. Senhor, opera no íntimo, opera no físico. Em nome de Jesus, tumor, não resista ao poder do nome de Jesus. Tristeza, não resista ao poder do nome de Jesus. Angústia, retroceda agora pelo poder do nome de Jesus. Enfermidade espiritual, agora tu é repreendida em nome do Senhor Jesus. Não vai ficar no corpo desta mulher, porque ela é filha, ela é amada, ela foi comprada, ela foi resgatada pelo preço de sangue, o sangue do nosso amado Jesus Cristo, que levou lá no Calvário as enfermidades, as mazelas, as maldições. Palavras que foram impetradas agora são anuladas no reino espiritual. Pragas que foram ditas são anuladas agora pelo poder do sangue de Jesus. E esta mulher se levanta posicionada com ousadia, com autoridade para pisar escorpiões, serpentes, para receber de ti autoridade para avançar, para alcançar outras vidas com um testemunho maravilhoso de vitória, de resposta, porque o Senhor é o mesmo, em ti não existe nem sombra de variação. O Senhor que me ressuscitou quando eu ainda era um bebê, mas o Senhor não tem dimensões para operar, não importa onde é o problema, o que importa é entender que esse problema para ti não é nada e saber que o Senhor, nesse momento, está entrando lá na casa, lá na família, lá no casamento, lá no relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges, aonde já não tem mais diálogo, aonde a doença, a enfermidade no relacionamento tem minado, mas está repreendido agora em nome de Jesus. Esse casamento está sendo ressuscitado pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus. Nós cremos e por isso já agradecemos em nome de Jesus e para a glória do seu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.